Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece. Meu nome é Mara Roberta Gonçalves dos Santos Neves e eu tô aqui para trazer um tema bem interessante, na verdade, algo surpresa que eu falei assim, eu gosto do recurso do Instagram porque na verdade tá tudo aqui, o vídeo que eu tenho que gravar eu já vou jogar, eu já vou subir aqui. E é bem interessante. Na verdade, você vai ver que ocasionalmente eu vou ler, porque tem essa frente, esse verso, essa frente e esse verso de alguns tópicos, mas eu pretendo ser rápida em relação a um tópico. Tem uma pessoa, uma juíza, que ela tem um projeto sensacional, eu vou falar um pouquinho mais à frente, e ela entrou em contato comigo e disse o seguinte: Mara, eu não conheço muitas pessoas, fora que eu tô no meu cantinho aqui, você consegue me encontrar uma mulher com uma história de superação, uma boa história de superação para poder estimular, gravar um vídeo, que eu gosto de trazer isso. Aí eu falei assim, tá, vou procurar. E na verdade eu comecei a pensar em tanta gente e me veio um clique. Eu falei, peraí, eu acho que eu sou essa pessoa de história de superação. E eu comecei a refletir e talvez as coisas que eu vou te falar agora vai fazer sentido. Será que você está olhando para o outro, vendo o que o outro tem e não está reconhecendo tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, as suas ações ações acima? E aí eu falei para elas, vem cá, que tipo de superação que você gostaria que eu buscasse para relatar ela? Não, pode ser em qualquer área. Eu achei que ela estava falando de superação, talvez na área profissional, talvez. Ela tem vários casos na área jurídica, né? Afinal de contas, ela é uma juíza, entrou muito cedo no cargo e tem uma carreira fantástica. E eu perguntei, falei, beleza, massa, pode ser eu, tá? O que eu vou falar sobre isso? Eu gravei um vídeo rapidão lá, que eu tava voltando do trabalho terça-feira à noite, descendo com o cachorro com máscara, e contei um pouquinho das várias coisas da minha história. Ela, massa essa história aí, grava o vídeo aí, você pode se desparamentar, porque vai ser interessante. Falei, massa, beleza, vamos lá então. E aí, eu tenho alguns questionamentos para você, olha só. O que vem à sua mente quando a gente fala superação? Superação é porque tem que estar tudo bagacento, ruim, desesperado, pra você falar assim, nossa, minha vida não tá tão ruim assim não, pra eu falar que eu me superei, né? Na verdade, pega lá, superação é uma superação. Será que superar significa que você atingiu o sucesso? Tem gente que às vezes fala assim, você superou. O superar, na verdade, se você parar para perceber, é um obstáculo que estava te empacando e você precisou fazer algo para ultrapassar ou desviar desse obstáculo no seu caminho, né? Então, quando a gente fala de superação, algumas pessoas podem ter em mente a questão do sucesso, do resultado. A pergunta é, quando você pensa em resultado de sucesso, o que vem na sua mente? Talvez é a área profissional, talvez é o financeiro. Não, eu tive sucesso, eu ganho tanto, tive sucesso, eu ocupo tal cargo. O que é sucesso para você? E ao longo desse vídeo eu quero te apresentar alguns conceitos para você refletir. Vou trazer a história da minha vida, porque afinal de contas eu tenho várias histórias de superações. E primeiro ponto, você precisa entender quem você é. Porque superação tem a ver com ação, tem a ver com fazer. Mas antes de você fazer, você precisa entender uma coisa chamada pirâmide do indivíduo. E na pirâmide do indivíduo, olha só, primeiro o ser é a crença de identidade, valor, de propósito, quem você é. Porque em cima de quem você é, você vai fazer algo. E aí vem a crença, a mentalidade, o drive do que você é capaz. Quando você fala assim, eu posso, você pode o quê? Será que tá claro isso na sua cabeça do que você pode e do que você não pode? E por fim, em cima do que você faz, você vai ter coisas. Você vai ter conquistas, cargos, símbolos de conquistas. São seus merecimentos. A grande questão tem gente querendo ter sem fazer, querendo ter sem ser. E aí o negócio fica todo deturpado. Pensa sempre assim, é muito importante você ter em mente quem você é, qual a sua identidade forte, sólida. Em cima disso você faz as coisas e depois você vai colher os resultados, você vai ter as suas posses, suas conquistas. Lembre-se, você só colhe o que você planta e você não é obrigado a plantar.
mas você será obrigado a colher o que você plantou ou deixou de plantar, sabe? Tem um conceito que é ação e omissão. Ação é o que você faz, omissão é o que você deixa de fazer. E aqui eu já começo com uma história de superação na minha vida, né? Nessa área jurídica é interessante, eu sou médica concursada, sou médica do trabalho. Por muitos anos eu atuei em outra área, eu era médica de família. E logo lá na metade da minha carreira, formei em 2014, formei em 2010 e em 2014, algo impactante aconteceu na minha vida. E foi isso daqui. Eu fui ré de um processo criminal. Se você ler com as letrinhas aí, tá lá. Eu fui acusado de homicídio culposo. Eu fui acusada de matar. Pensa isso, uma médica, meu juramento de Hipócrates, quando eu formei lá em 10 de janeiro de 2010, 5 de janeiro de 2010, eu prometi que eu ia salvar vidas, eu prometi que eu ia aliviar o sofrimento e de repente me chega esse trenzão aqui falando, você foi acusada. E essa acusação foi de omissão de socorro. Na verdade, isso foi um símbolo que eu estava sendo omissa com a minha vida. E aí a gente vai seguir essa história em relação às omissões, em relação a plantio e colheita. Quando chegou isso aqui, eu vou falar que a minha casa caiu, a vala foi mais embaixo ainda. E quando a vala caiu, eu comecei a pensar muito no que estava acontecendo na minha vida. Eu fazia muito, fazia, porque eu não sabia quem eu era e eu não tinha a minha crença de merecimento fortalecida. Eu fazia para os outros, eu não fazia para mim, eu fazia para agradar. E o tempo inteiro parecia que tinha aquela urgência, aquele drive de ter que fazer sempre e muito mais. A via final disso é um drive de doença, é um drive de fadiga. Lembra, anota isso, todo excesso carrega uma falta. Então eu tive esse primeiro desafio e lembra, você vai ser obrigado a colher o que você plantou, seja ação, seja omissão, seja culposo ou não, seja porque você não queria, ou seja querendo mesmo. Ação e omissão geram resultados, você é obrigado a colher os resultados da sua vida. Como é que você vai colher banana se você plantou arroz? E aí você começa a perceber a importância de trazer essa consciência do que você tem feito. Superação tem a ver com superação. Ação é fazer. Você tem que trazer esse fazer atrelado ao seu ser. Tem gente que quer ser concursado público. Aqui em Brasília as pessoas ficam pensando em concurso público, né? Tem gente que quer ser concursado público, mas só estuda quando sai o edital. E você sabe que quando sai o edital, 3 meses, será que você vai dar conta de zerar o edital, ficar bom, treinado? Tudo é método. Você tem um método para poder alcançar resultados que outras pessoas já alcançaram? Ou você vai tudo na doida aí, né? Procure um caminho certeiro. Tem gente que quer ser magistrado, como a doutora juíza que me convidou, que é a doutora Ana Luísa Morato. Olha só os títulos. Ela é uma juíza titular da Vara de Violência Doméstica. Esse local tá lá. E olha só que coisa interessante. Ela é titular dessa vara lá da Mulher do Paranoá. Da mesmo lugarzinho de onde foi esse negócio meu. Desse processo. Eu falei, interessante pra você ver. Para mim é uma superação poder falar disso e hoje poder contribuir com outras pessoas, para que todo mundo entenda que existe um caminho entre você saber quem você é, o que você está fazendo e o que você quer ter. Tá? Então a juíza, hoje ela é idealizadora de um projeto sensacional que chama-se Empenhe-se. Quando você vai lá se empenhar, é o fazer. O que você está fazendo? De que forma você está empenhando? De que forma você está trazendo superações na sua vida? E esse projeto dela é sensacional porque ele é dedicado a ajudar mulheres no processo emocional e nas relações abusivas. Relação abusiva é quando ela é desigual, quando tem alguém ganhando e tem alguém perdendo, tem alguém permissivo e alguém montando. Saiba que toda relação, alguém vai ter a sua prontidão em relação ali. A grande questão é, o que você quer ter? Em cima de que você está fazendo e quem você é na sua essência. Lembra dessa ordem, ser, fazer e ter. Não adianta ter sem fazer, muito menos sem você ser. Lembra que você é um ser humano, não fazer humano. Fica buscando superações, mas espera lá, como é que funciona o negócio? A superação é uma ação além do que você está acostumada. Além do que você está acostumada ou além dos seus desafios, sabe? Tem uma coisinha que diz assim, quer ter resultado diferente? Faça diferente. Agora tem gente querendo, eu queria tanto, não faz nada, tem poder?
quem age. Mais poder ainda, quem age de forma certa. E superpoderes, quem age certo e na velocidade, na velocidade que você consegue manter o cruzeiro, essa longa distância. A questão vai te levar a agir. Beleza, mas o que tá te levando a agir? O que te dirige? Eu peguei essas mensagens agora para você saber um trecho desse livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito. E aí nesse livro, ele traz algumas coisas, né, para você pensar. Qual que é o seu motor, sua motivação, seu motivo que te leva à ação? Qual a sua motivação? Tem gente que é movido, que é dirigido pela culpa. O tempo inteiro tá assim, ó, agindo para fugir do remorso, ocultando a vergonha. E aí, de repente, parece que tá sempre em débito. Esse povo faz e tá sendo movido, dirigido pela culpa. Mas espera lá, tem outras pessoas que são dirigidas pelo ressentimento e pela raiva. Eita, motorzinho custoso esse. Pega essa, ressentir é sentir novamente. Tem gente que o negócio aconteceu no passado, ela traz pro presente e fica sentindo e remoendo, sentindo e remoendo. Só aqueles redes que fica encebando no negócio lá. E ela mesma se coloca na jaula. Saiba que o oposto de ressentir é libertar, é perdoar, é liberar no ar. Ah, Mara, mas fulano tem que pagar. Por exemplo, a juíza da vara da violência doméstica, inclusive fatos passados, você pode levar ao conhecimento da justiça. A questão é entregar para o juízo a quem é de direito. Não é para você ficar julgando, muito menos sofrendo e ficar segurando, amarrando. É igual ficar segurando um espinho, né? Ah, porque não vai soltar, porque não vai fazer... Oh, relaxa. Deixa cada um fazer a sua parte. Tem gente que é movido, que faz muita coisa, movido pelo medo. Quantas coisas você já fez fugindo com medo de que algo aconteça? Tem outras pessoas que têm como motor o materialismo. O materialismo está lá dentro do ter. Ela é movida pelo que ela quer ter. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um cargo, eu quero ter dinheiro, eu quero morar em tal lugar, eu quero fazer tal viagem, eu quero ter esse celular, eu quero fazer essas viagens, eu quero ter. Beleza, a pergunta é, quem você precisa se tornar? O que você precisa fazer para que você tenha isso? Tem gente nesse motor do materialismo achando que vai ser mais feliz, mais importante ou protegido pelas coisas. Então cuidado quando você tem um motor que é disfuncional. Tem gente que é movido pela necessidade de aprovação. Tem gente que é movido pela necessidade de aprovação. E eu vou te contar um negócio. Sabe o que é bom? Você ser movido, direcionado por propósitos. Eu fiz questão de fazer essa live aqui no Prosperidade com Propósito, que você às vezes acha balela, repetir esse negócio, né? Propósito. Saiba que o propósito é o que vai te mover. Se você entendeu que você é uma pecinha-chave no quebra-cabeça da vida, na sua vida e na vida de várias outras pessoas, que quando você coloca, você vai destravar tudo que pode passar por você, por ser canal e não represa, é propósito. Sua vida tem um propósito, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais sentido, vai simplificar tudo e você vai estabelecer prioridade. Tem tanta coisa que é para ser feita, mas qual que se alinha com o seu propósito da sua vida? E quando você tem propósito, você vai ser motivado. De novo, motivo que te leva à ação. Talvez você está cansado, talvez você está triste, mas você vai ter um motivo para continuar. É a superação. Mova-se por propósito. Não se mova por culpa, não se mova por ressentimento, não se mova por medo, não se mova por materialismo, se mova por propósito. A grande questão, quando a gente começa a trazer essas ações, que a gente tem tanta coisa para fazer, são tantas ações, eu quero te trazer um conceito. Olha só, a vida, ela é sistêmica. Existe um sistema. Se você olhar aí, existem 11 áreas. Tá vendo aí que é uma roda e essa roda tem 11 raios. E nesses 11 raios, tem 11 áreas na nossa vida que a gente precisa prestar atenção. A espiritual, a área parentes, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. Nossa, Mara, que tanto de coisa, não dou conta de fazer isso tudo não. Se você dá muita atenção em uma área, ou duas, ou três, vamos supor, tem gente que acha que o sucesso na vida é passar num concurso, vamos supor que aqui, esse modelo aqui,
Tem gente, esse aqui tá um modelo mais organizadinho, vamos pegar um modelo mais bem bagunçado aqui. Essa pessoa aqui tá lá na primeira área, ela tá bem na fé, tá bem focada, lendo a Bíblia, conectando com Deus, mas o tempo inteiro tá pra isso. Aí ela tá pra família, só que aí ela esqueceu dos filhos, de ter tempo pros filhos. Só que daí ela esqueceu de cuidar das amizades, das influências, esqueceu de ter lazer. Ela depois esqueceu da saúde dela, e ela tá só servindo. Lembra que antes de tudo nós somos gestores de nossos recursos, e os nossos recursos principais, pega esse, seu principal recurso é seu tempo. Como você gerencia o seu tempo? Você precisa ter ações direcionadas para cada uma das 11 áreas, porque afinal de contas, se você achar que você superou, conquistou uma coisa massa lá no pilar espiritual, mas olha só, tá frustrado na profissão, não ganha dinheiro, não estuda, não cresce, não tem um pilar intelectual, não rola. Tem gente que tem esse modelo aqui também, que é um modelo muito comum de várias pessoas que ficam buscando aprovação, buscar conquista, né? Não, tô top lá, eu tenho minha relaçãozinha com a família, casado, mas não dá atenção pros filhos, e aí a vida social tá bombando, viaja um bocado, depois vai lá, a saúde tá linda, tá trabalhando, ganhando dinheiro, mas e o resto? E o resto? Era essa vida que eu vivia até 2017. Eu ganhava muito dinheiro, meu apelido no plantão, inclusive, era Highlander, né? Trabalhava um bocado, fazia hora extra, afinal de contas era dinheiro. Trabalhava, ia bem na profissão, ganhava dinheiro, viajava um bocado e tava por aí na minha família, mas o resto não existia. Então, anota essa frase: todo excesso carrega uma falta, todo excesso carrega uma falta. E seu dia não vai multiplicar as horas, você precisa gerenciar melhor esse seu dia, essa sua semana, esse seu tempo, para que você seja assertivo, que você tenha superações. E aí quando a gente chega nessa história de novo, vamos lá, o tema daqui é superação. Para ativar a superação, você precisa ser uma boa gestora dos seus recursos, dos seus tempos, para você contemplar essas 11 áreas. É perfeito? Ninguém é perfeito não, mas é sistêmico e dinâmico. Se você esquecer de uma área, vai pipocar a outra, tá? Então entenda isso. Vou contar um pouquinho mais da minha história em relação às superações que eu tenho. Quando eu me formei, eu queria muito ser cirurgiã. E eu tava assim, falei, tem esse tanto de coisa aqui. Eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que, antes, na verdade, antes de entrar na faculdade, para quem tá vestibulando aí, quer passar no vestibular, tem vários níveis de esforço e de desespero, né? Para entrar na faculdade pública, para entrar na faculdade particular. E você tem que entender quais são os seus recursos. Existem perdas e ganhos em todas as formas, mas você precisa entender quais eram os seus recursos. Eu sabia na minha época que uma vez que eu decidi medicina, eu não tinha recurso financeiro para passar em faculdade particular, então eu tinha que me virar e passar na pública. Então, sentei a bunda e fui estudar, estudei. E quem me conhece, eu tenho vários amigos da época do cursinho, eu fiz cursinho lá em Goiânia, um cursinho famoso, inclusive, para medicina. Fui num ambiente em que as pessoas estavam sendo direcionadas para pensar, trabalhar e focar para isso. E eu estudava, sei lá, umas 14 horas por dia, direto, ficava de costa pra parede, assim, ó. Aquele cantinho era meu cantinho de estudo e eu morria, comia o livro, um bocado de coisa. Mas lembra que eu tinha só esse tempo. E eu foquei. No que eu foquei, na verdade, eu ignorei todo o resto. Passei, me formei, passei para a Universidade Federal de Goiás e antes no meu terceiro ano, eu reprovei no vestibular e eu falei assim, tá, vou estudar. E quando eu estudei, no final, eu passei em 5 vestibulares na época. Eu tive a oportunidade de, depois de um ano de cursinho, escolher a faculdade dentre o FG, a Unicamp, aqui em Brasília. Passei lá em Minas, no FMG, passei em Campo Grande. E eu fiquei em casa, né? Ficar em casa é bom também. É mais econômico, inclusive. Acontece que eu comecei a perceber, na época eu achava assim, não, tem que pagar o preço, eu tinha os drives do no pain, no gain, sem dor, sem ganho, e eu entrei na faculdade pública, mas sabe o que aconteceu? Eu passei, e eu
Hoje, com essa maturidade que eu tenho hoje, nos meus 35 anos, trago uma pergunta: será que focar só em uma área da vida vai valer a pena? Essa história de os fins justificam os meios, de verdade é verdade? Ou será que é possível um equilíbrio? Eu passei no vestibular naquela época, mas vou te falar o que isso aconteceu comigo. Eu fiquei obesa, eu não confiava nas pessoas, eu criticava, eu tinha meus medos, tinha minhas dúvidas. E eu comecei a engatar numa saúde disfuncional. Apesar de eu ser estudante de medicina na época, eu não cuidava da minha saúde. Eu me alimentava mal e o tempo inteiro procurava ganhar dinheiro. Eu dava aula particular, então eu fazia dinheiro já desde a época da faculdade. Trabalhava, pedia carona e era um confronto na minha mente o tempo inteiro entre ter que pedir ajuda, mas ser orgulhosa para não pedir ajuda. E vamos lá, a história da superação, né? E aí o que aconteceu? Dentro da faculdade eu fiz os meus 6 anos e dentro lá na faculdade eu já decidi, falei assim, eu quero ser cirurgiã. Então existe uma preparação específica para isso, mas vamos lá, será que você escolher, e eu vou te contar um negócio, quem entra na faculdade já querendo saber o que é, fechando o resto, você tem que conhecer tudo, é no internato que a gente precisa começar a decidir a área, porque antes de você ser especialista, você precisa ser o generalista, para você entender o todo, para depois focar. Então entenda o todo para depois focar. E essa foi sempre uma dor minha no começo, né? Que área da medicina que eu vou ser especialista? Eu queria ser cirúrgica, eu queria ser pontual, eu não queria depender das pessoas. Esse foi um dos motivos que eu percebi a autonomia dos cirurgiões na época. Eu me organizei, fiz monitoria, fiz currículo, fiz tudo direcionado para isso. E quando chegou no meu 6º ano, eu sempre queria duas coisas. Eu queria ser cirurgiã e queria ser militar. Eu gostava desse negócio de ordem, de disciplina, nunca gostei de bagunça. E ao longo da faculdade eu fui me organizando para isso. Chegou no meu 6º ano, depois eu fui entender, né, o porquê de eu querer ser cirurgiã. E lembra que eu te falei dos motores? Nos motores, a minha mãe, à época, ela trabalhava bastante já, ela viajava, a gente morava em Goiânia, ela viajava para Brasília, e ela sempre contava as histórias do que acontecia no centro cirúrgico, ela era enfermeira de centro cirúrgico, e eu, estudante de medicina, eu queria agradar a minha mãe, eu via que ela elogiava, que ela admirava os cirurgiões com que ela trabalhava, eu falei, eu quero ser esse negócio para ela admirar também. Então, sem saber, eu estava buscando aprovação. Beleza, continuei. E eu, depois que eu fui perceber isso, aí quando chegou no meu 6º ano, é um ano chave para quem tá formando. A gente tá aqui querendo formar, aquela expectativa de ser médico, tendo que estudar muito para poder fazer a prova de residência, é uma prova concorrida, cada especialidade, estudar várias áreas e aquela vontade de querer trabalhar e ganhar dinheiro, de ser independente, porque a medicina a gente se forma mais velho, o tempo inteiro é uma faculdade de curso integral pesado. Se formar para médico é uma superação, gente. Você não nasce médico, você se torna ao longo do processo. Não é uma pílula, é um processo. Você precisa entender a importância do processo. Não você às vezes olha um resultado e quer aquele resultado sem querer pagar o preço. O nome disso é inveja, comparação. Entenda a modelagem, o poder da modelagem, você olhar para você e falar assim, o que eu posso fazer para poder ativar e chegar no resultado semelhante? E aí, quando eu tava nesse meu 6º ano, tava me organizando, eu comecei a prestar as provas de residência para cirurgia, prestei várias, e só reprovando. Aí tinha duas, eu tava me alistando para aeronáutica, eu queria servir na aeronáutica, e na época também tava prestando para a prova do HFA, a prova de residência, e na época só tinha uma vaga para cirurgia, e eu tava prestando também lá em Goiás, e alistando, só que com mulher não é obrigatório alistar, né? Porque a qualquer momento eu posso sair. Então eu nunca era confiável para o serviço militar, porque eu nunca estava lá obrigada. Enquanto o homem, quando tá lá, é obrigado a ficar 1 ano. O que aconteceu? O serviço militar, eu entrei, só que eu fui convocada numa residência, e nessa residência, nesse meu 6º ano, a formatura foi bem conturbado, que foi quando eu estava renovando carteira de motorista, quando eu estava me alistando para aeronáutica, eu fiz aqueles testes bem bobinho de ficar identificando as letras, e foi um momento quando eu percebi que de verdade eu não estava enxergando quando eu fechava um olho. E eu falei, meu Deus, não tô enxergando. E eu comecei a fazer investigação do porquê. E eu comecei a perceber que eu tinha uma doença, e essa doença não era óculos, não era cirurgia que resolveria. Na minha semana de formatura eu estava fazendo um bando de teste lá, e foi quando eu descobri, na verdade, era uma doença genética, e essa doença genética tinha caráter progressivo. O que significa isso? Pode piorar. Sabe o que era o pior de tudo? Eu não poder controlar a evolução da doença.
Porque é tudo muito inespecífico. A genética ela é inespecífica, ela tem fatores ambientais que influenciam. Aí eu comecei a ficar perdida, que eu falei, cara, e agora? Aí eu ainda fui teimando, entrei na residência, na residência de cirurgia, não consegui entrar pro serviço militar, porque eu passei na residência e eles não conseguiam trancar a vaga. A vaga do HFA, eu empatei em primeiro lugar com o cara, só que eu era 9 meses mais nova do que ele. E eram avisos, eu falo que hoje era um aviso do propósito do que eu vivo hoje, né? Às vezes a gente não entende quando tudo que você faz, você leva patada na vida, os desafios, tem hora que você precisa aprender a recalcular a rota. Superação também é recalcular rota. Talvez você está sendo teimoso, insistente, ao invés de ser persistente. Você foi feito para dar certo, mas talvez não da maneira que você queira. Tem que aprender a modelar, ajustar, flexibilizar ao longo do caminho. Então, quando eu entrei na residência e eu vi que a deficiência visual já estava me afetando, a visão monocular ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo, eu comecei a perceber que o que eu me programei por 6 anos não poderia ser cirurgiã. E eu falei, tá, e agora? Eu queria entrar numa área da medicina. Foi quando eu fui buscar qualquer outra área. E por uma amizade, uma amiga minha que estava fazendo uma pós-graduação, antigamente eu reclamava muito de pós-graduação, mas eu resolvi fazer, falei assim, não, cansei, que eu tinha começado uma residência largado, comecei outra residência largado. No mesmo ano que eu me formei, eu larguei cirurgia, prestei uma residência extratemporânea e comecei a residência de saúde da família em Goiânia. Só que no mesmo ano eu era residente em Goiânia, tinha passado no concurso aqui em Brasília, então eu trabalhava muito nesse meio tempo aí. Eu dormi na estrada e bati o carro, foi quando eu decidi largar a residência, largar o vínculo com Goiânia e ficar só em Brasília. Foi difícil, mas foi parte do meu processo de superação na minha vida. Quando eu comecei a perceber que eu precisaria ajustar minha jornada, recalcular a rota, eu lembro que eu sempre queria ser militar, gostava do ambiente cirúrgico, porque eu queria ser pontual na mudança que eu ia fazer. Pega essa frase, eu queria ser pontual na mudança que eu queria fazer. Não estava claro, delineado ainda o que eu poderia fazer. E aí eu comecei a trabalha, mas lembra, todo o excesso carrega uma falta. Eu não era feliz no trabalho que eu tinha, no que eu estava, por quê? Porque eu não me valorizava. Eu tinha resultados, mas eu não me valorizava, eu não sabia quem eu era, só fazia, era Highlander, fazedora de coisas em ação. E aí depois desse processo, quando veio em 2014, esse processo, tá lá, paf, falei, esse trem tá errado. Foi quando eu fui sair totalmente da emergência, do pronto-socorro, e aí eu tinha uma especialidade, eu terminei essa pós-graduação e eu fiz todo o caminho correto ao longo disso. Eu fiz uma pós-graduação numa faculdade renomada, fiz prova de título, depois eu comecei a trabalhar numa instituição e tava tudo alinhando. Beleza, tinha essa especialidade agora, médico, mas eu não me via na caixinha dos médicos do trabalho, porque eu conhecia pessoas, eu falei assim, eu não pareço com esse povo. E eu comecei a entender a importância da gente se entender. A gente se entender para poder não se encaixar, mas para a gente reluzir, trazer o diamante que cada um de nós temos. A sua superação com certeza vai ser diferente da minha. E aí, ao longo disso, eu decidi, aí com tantas dores, eu estava no fundo do poço da minha vida mesmo, com tantos problemas, tantos desafios do processo, da visão, frustrada. Eu falei, esse trem não tá certo não. Aí eu também não aceitava ajuda, não procurava ajuda de profissional, aí foi quando eu fui procurar uma autoajuda. E na verdade foi a minha libertação, foi quando eu comecei a correr. Lembra que todo excesso carrega uma falta? Dentro da corrida eu tenho uma história de superação. Eu era obesa, sedentária, e depois eu comecei na corrida, desenvolvi o treino e a habilidade, me tornei corredor, e nessas corridas aí, eu já corri as principais maratonas do mundo, de 2014 até hoje, eu já corri 17 maratonas. Só que era sempre assim, corria, fiz as majors, lembra da superação? Todo excesso carrega uma falta. Eu corria, mas chegava lá, era momentânea a alegria e a satisfação. Aí depois, quando eu fui entender, lembra dessa história, gente, a vida é sistêmica, são 11 áreas. E eu comecei a perceber a importância, falei assim, tem alguma coisa aí. Em 2017, eu fiz um curso de inteligência emocional. Esse curso me rasgou e eu fui me especializar em inteligência emocional. Hoje eu sou Master Coach Integral Sistêmica, fiz vários treinamentos. E hoje eu consigo alinhar a Mara médica do trabalho, servidora pública, cristã, filha, a Mara Coach. E na verdade, lembra que nós somos mente, corpo e espírito. De que forma
que você gerencia e cuida do seu corpo, da sua máquina, da sua mente e da sua espiritualidade, mas ainda atrelado a essas 11 áreas da vida aí. Quando eu comecei a entender isso, olha só que coisa fantástica, né? Por muito tempo eu reclamava do meu olho direito que não prestava. Falei, esse olho me atrapalhou meus planos. E quando a minha virada de chave aconteceu, foi em 7 de setembro de 2017, forte impacto emocional, porque foi num mês que era... Setembro é o mês da inclusão, setembro é o mês de prevenção ao suicídio, e foi um ano onde eu resolvi mudar esse drive. De que forma que eu estava respondendo às situações. Parei de reclamar, passei a agradecer. Quando você agradece, a graça desce. Eu falei assim, eu tenho um olho, ele funciona, ele tá bom. Mas sabe o que eu fui fazer além disso? Eu fui conhecer o mundo dos cegos. Eu falei assim, olha, eu tô aqui reclamando, tem gente tão pior. E eu fui conhecer o mundo dos cegos, e eu fui entender a história de autorresponsabilidade, de acessibilidade. E algo que eu não tinha nem organizado aqui pra vocês, né? Na autorresponsabilidade, eu comecei em 2017 a trabalhar autorresponsabilidade. E tem um livrinho bem pequenininho que trabalha isso, autorresponsabilidade. E no encontro que a gente teve com os deficientes visuais em setembro, eu comecei a pensar muito em como tornar a mensagem acessível. De repente a minha visão foi um elo de conexão com os cegos para que eles passassem a acreditar nas pessoas, confiar nas pessoas. E esse livrinho aqui tão pequenininho, a gente fez um movimento, um movimento de conexão com as pessoas. Nesse movimento nós tornamos acessível em letras maiores, ampliado. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um livro em braille, o Autorresponsabilidade em Braille. E o tempo inteiro eu comecei a pesquisar essa questão de Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei da Pessoa com Inclusão, Convenção das Pessoas com Deficiência. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque eu decidi parar de reclamar do olho que não prestava, passar a agradecer e me conectar com as dores de quem tinha a mesma dor que a minha, sabe? Tudo isso aconteceu, foi uma superação. E o tempo inteiro eu trago essa mensagem de inclusão, de autorresponsabilidade, de acessibilidade. Olha só que superação que foi essa, né? Hoje quem olha pra você, você nem... Acredite, eu sou PCD visual, tenho visão monocular, mas hoje não me limita, porque as minhas limitações que eu aprendi, desviar, ajustar o que eu faço para que isso seja pequenininho. Hoje eu consigo, e em 2017 eu fiz um treinamento. Sabe essa roda da vida? Eu procurei cegos de alta performance, pessoas com limitação, mas ainda assim conheci o Anderson, triatleta que mora no interior de São Paulo, conheci o juiz, conheci uma médica, todos cegos. A grande questão não é o que está te limitando. A grande questão é o quanto você permite que o que está te limitando te empaca. Às vezes o que está te limitando, sabe o que é? Sua boca. Sua boca que está te limitando. Então começa a entender que a história de superação minha, você também tem muitas histórias de superação. Porque a superação, na verdade, são ações a mais que você tem para fazer em cada área da sua vida. Isso aqui eu falo que na verdade está virando um livro que chama Prosperidade com Propósito, da escuridão à luz, como que a minha vida foi restaurada do amor, pelo amor e pela autorresponsabilidade. São conceitos, drives de mudança mentais que a gente pode saber, que a gente pode ir muito além. Hoje, em cada área da minha vida, eu superei no meu pilar espiritual. Quem é da Comunidade das Nações sabe o quanto que eu sou mais ativo nesse ambiente, eu sou mais forte e firme na fé. Com a minha família eu tenho outra relação. Minha relação conjugal, eu comigo mesmo, eu com os filhos que eu vou ter, se Deus permitir. Depois vem a relação social, os meus amigos, a minha forma de me relacionar com os amigos é diferente, a minha saúde é outra, o meu servir, nossa, meu intelectual, quem me acompanha sabe o tanto que eu leio, o meu profissional, eu sou totalmente realizada e vou me tornar militar. Muito em breve você vai me ver aí de farda, que eu vou me tornar médica do trabalho, bombeira militar aqui em Brasília. Então são os ajustes da vida. Superação é uma super ação que você faz. Entenda que os desafios na sua vida, na verdade, são diamantes que lhes são dados como oportunidade de você mudar, de você transformar. Só não fuja, não reclame. Entenda que
Se é para criticar casos, se é para reclamar de sugestão, se é para buscar culpados, busque solução, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Você decide ser um herói aprendiz que o tempo inteiro está aprendendo com a vida ou uma vítima sofredora. Cabe a você. Eu estava esses dias lendo um material que eu quero mostrar para vocês, que é bem legal, que é desse livro aqui. Quem me acompanha na lista de transmissão tem isso daqui. E na verdade é de ontem, dia 22 de julho. É uma página só que eu vou ler e trazer uma reflexão para você. Se a vida ficasse mais fácil a cada dia, seria bom, né? Mas não é a realidade. Quanto mais velho, as coisas boas vão ficando cada vez mais difíceis. E outras vão ficando mais fáceis. Em cada estágio da vida, há bons e maus aspectos. Em cada estágio da vida. A chave é focar no bom. A chave é focar no bom e aprender a viver com o mal. Claro, nem todo mundo faz isso bem. Na verdade, eu descobri, aqui é o John Maxwell falando, que há realmente só 2 tipos de pessoas nesse mundo quando se trata de lidar com desencorajamento. Os que desmancham e os que quicam. Desmancham, em inglês, a pessoa que derrete. Vem o desafio, ela é lançada na parede e ela esparrama, fica lá estática, não faz nada. Eu tava procurando essa imagem aqui para mostrar para vocês. Você conhece o slime? Slime é aquela cola que o povo faz, né? Fica essa gosma toda aí que não tem forma. Ela gruda e fica lá toda molenga. Então, sob pressão, ela fica lá, pasma, pamonhando aí, né? O Goiás fala que fica pamonhando. Você, quando tem um desencorajamento na sua vida, você vai ser igual esse slime aí que você vai desmanchar? O que você vai fazer? Então, essas pessoas vão chegar no fundo do poço e vai se desmanchar e ficar preso, você vai ficar empacado na sua vida. Por outro lado, tem outras pessoas, são as pessoas que quicam. E as pessoas que quicam, é igualzinho o Flubber. Você já viu o Flubber? Esse filme ele é sensacional. Essa bolinha, a cada impacto, a cada coisa, na verdade, ela é impulsionada a seguir adiante. Você vai desmanchar ou você vai quicar? Sabe? 90% das pessoas que fracassaram não foram, na verdade, derrotados. Foram aquelas pessoas que simplesmente desistiram. É o que o desencorajamento pode fazer por você, se você não lidar com ele da forma correta. Você vai enfrentar ou você vai desistir? Quando você for desencorajado em algum ponto, a pergunta é, você vai desistir ou você vai se levantar? Você vai ser o Flubber ou você vai ser o slime? Você vai ser a vítima sofredora, esse slime, ou o herói aprendiz que vai ser impulsionado pelos desafios? Essa é uma mensagem breve que eu quero compartilhar com vocês e eu vou já salvar o vídeo aqui e encaminhar para que outras pessoas possam ter essa reflexão de superação. Se eu pude, você também pode. Só entenda a importância de modelar pessoas de sucesso para trilhar caminhos semelhantes e não comparar, que quando você compara, você já está perdendo, ou você se acha superior ou inferior. E saiba que você é uma pessoa única, um diamante que pode crescer em cima de todo esse propósito na sua vida, tá bom? Beijo pra vocês, espero ter ajudado. Tchau, tchau.